Shalom. Muito boa noite a todos. Como a pastora falou, meu nome é Cristiane, sou aqui da Livres Adoradores. Já estou aí em torno de 15 anos, caminhando com os meus pastores. Amo demais a minha pastora, Consuelo, meu pastor Adermi, minha líder, minha cobertura, minha amiga, minha mãe espiritual. E é um grande prazer estar nessa noite aqui com os irmãos. Creio que, se fosse por mim, se vocês esperarem alguma coisa de mim, eu tenho muito pouco, muito quase nada. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim. Eu tenho boca para falar e eu estou totalmente na disposição do Espírito Santo. Então, que nessa noite vocês olhem para Ele, que para mim não tenho nem tamanho. Olhem para Ele. Amém? Pedir para vocês ficarem de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma noite, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, reunidos em irmãos, Senhor. Antes de qualquer outra coisa, Pai, queremos Te adorar, Senhor, Te agradecer, bendizer, exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Tu és digno, Senhor, do nosso louvor, Tu és digno da nossa adoração, Tu és digno, Senhor, da nossa submissão, Tu és digno dos nossos louvores. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor se fez presente mais um dia de nossas vidas. Obrigado porque a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, a Tua provisão esteve ao longo de todo esse dia sobre cada um de nós. Pai, estamos aqui neste momento agora, queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para usar a minha vida, para falar o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Que o Teu espírito de discernimento esteja presente, assim como o Teu espírito de sabedoria. Enche este lugar com a Tua presença. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, fiquem à vontade. Pedir para os irmãos abrirem a Bíblia aí primeiramente no livro de Lucas, no capítulo 4. A partir do verso 17. Vou ler na versão NVI, tá? Diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Vou pedir agora para vocês mudarem aí, voltarem um pouquinho aí na Bíblia de vocês e abrirem lá em Mateus, capítulo 27, a partir do verso 11. Diz assim o texto: Jesus foi posto diante do governador e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você?
Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Até aqui somente. A primeira referência que a gente leu no livro de Lucas, acredito que seja uma passagem muito conhecida, e é quando o nosso Senhor Jesus, na sinagoga, ele pega e abre ali a Torá, abre a palavra, e ele cita exatamente o que está escrito na nossa Bíblia, no capítulo 61 de Isaías. E aí ele lê aquela passagem falando: eu sou essa pessoa a quem o profeta estava declarando para vocês. E aí, como a gente leu ali na decorrência dos versículos, ele era uma pessoa até aquele momento muito admirado. As palavras de sabedoria que Jesus já começava a falar durante seu ministério, as proezas que ele já começava a executar, já começava a atrair os olhares das pessoas. Mas quando ele se manifesta, quando ele coloca assim naquele momento com autoridade dizendo: essa palavra se cumpre hoje, a palavra nos diz que todos os que estavam na sinagoga ficam revoltados e se levantam contra ele a ponto de querê-lo jogá-lo de precipício. Mas como ainda não era o tempo dele morrer, ele consegue passar por entre eles e segue a sua vida. O que eu quero dizer aqui, trazer aqui a reflexão com essas duas palavras, vejam, nesse momento o nosso Senhor Jesus, ele abre a boca dele para falar. Ele pega a referência da palavra de Deus, algo que todos os judeus ali conheciam com propriedade, porque são estudantes da Torá. E aí ele fala: essa palavra se cumpre hoje. Eu sou esse que veio proclamar, eu sou esse que veio dar vista aos cegos, que veio curar, sou eu. Quando a gente lê Mateus, logo no momento que já está se finalizando, tudo está para se concretizar, nosso Senhor Jesus já foi entregue, já foi traído, já aconteceu toda aquela parte com Judas, e ali ele está na frente de Pilatos. E aí Pilatos, querendo um motivo para poder absolver o Senhor Jesus, começa a perguntar: mas é você? Você é o rei dos judeus? E aí a resposta do nosso Jesus, diferente do que a gente leu lá em Lucas 24, que ali ele se coloca como rei. Ele fala com autoridade, e aí ele levanta a fúria dos religiosos, mas ele abre a boca dele para falar: naquele momento, sou eu esse a quem vocês acabaram de ler. Mas quando ele está no momento de ser crucificado, Pilatos pergunta: é você o rei dos judeus? E a resposta do nosso Senhor Jesus naquele momento é: tu o dizes. E na decorrência dos versículos, você vê que os sacerdotes, os líderes religiosos começam a acusar Jesus. E no meio de toda aquela situação, de toda aquela pressão, de toda aquela injustiça, Jesus fica calado. Então vemos aqui dois momentos distintos do nosso Senhor Jesus. Nenhum no qual ele abre a boca dele para ele falar: a palavra está se cumprindo. Eu sou essa pessoa que você acabou de ler. E veja que naquele momento ele fala, ele levanta a fúria das pessoas. E em outro momento, por que o nosso Senhor Jesus, algumas vezes eu falo: mas por que Jesus naquele momento ele não falou? Será que Jesus ficou com medo? Será que Jesus quis dar um jeitinho brasileiro? Será que Jesus quis fugir dali? Que a pressão estava muito grande, então eu não vou me acusar, eu não vou falar nada. E aí, meditando com o tempo, entendendo: não se trata disso. E hoje, entendendo o que está sendo essas quartas-feiras, o que sai da sua boca, esses dois momentos para a gente poder refletir, para a gente trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração é: veja, a gente vai abrir a nossa boca dependendo do momento, dependendo das pessoas e dependendo do discernimento, do entendimento e da motivação do nosso coração. Quando nós conseguimos entender essa situação, veja, a mesma pessoa, em um momento ela vai falar, em um momento ela vai se posicionar, em um momento ela vai ser ousada, em um momento ela vai ser corajosa, em um momento ela vai fazer o que precisa ser feito, falar o que precisa ser falado. Ainda que isso venha despertar a fúria, até mesmo de gente poderosa. Mas existem momentos que eu não tenho que falar nada, porque a minha boca fechada, ela vai falar muito mais do que as minhas palavras. Veja que a palavra lá em Mateus, ela diz que o governador, ou seja, Pilatos, ele ficou impressionado com Jesus. Porque no momento de tanta pressão, no momento que a vida dele seria decidida e que ele tinha todas as chances, que era para ele se defender, o povo pedindo literalmente a cabeça dele, e ele não fala nada. Ele fica calado.
Então veja que interessante isso, veja quanto a gente consegue aprender nesse ponto, tanto que a gente pode trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, o quanto a gente pode crescer com isso, com esses ensinamentos, com essa postura, com essa atitude do nosso Senhor Jesus Cristo em momentos distintos. Posso pegar um outro exemplo aqui, quando Jesus entra no templo e ele olha para a casa do pai dele e vê ali um comércio absurdo, interesses absurdos, e ele pega o chicote e ele começa a bater em todo mundo, começa a insultar aquelas pessoas. Veja, o mesmo Jesus abrindo a sua boca em diversos momentos e falando o que precisa ser falado. E eu tenho certeza que todos aqui acreditam que Jesus não pecou em nenhum momento. Então qual é o cerne de tudo? O que é mais importante de tudo? Eu entender o momento, eu entender as pessoas que estão envolvidas com este momento e eu analisar a minha motivação. Por que eu estou falando isso? O discernimento é o tempo de eu falar isso. Isso é o que o Senhor quer que eu fale neste momento. E veja, eu não estou espiritualizando. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Serve para a nossa vida profissional, serve para o nosso meio, no nosso trabalho, com o nosso chefe, com os nossos colegas, serve para o nosso meio familiar, serve nos nossos relacionamentos em geral. Eu preciso entender o momento certo de falar. Eu preciso entender se as pessoas que estão naquele ambiente, que estão inseridas naquele momento, são as pessoas que precisam ouvir o que eu tenho para falar naquele momento. Quando Jesus, ali em Lucas, ele entra na sinagoga e ele fala, ele estava ali se posicionando, ele estava assim enfrentando, confrontando as autoridades. Aquelas autoridades, aqueles fariseus, Jesus já conhecia o que estava no coração dele, mas ele precisava manifestar. Ele precisava deixar explícito para todos quem eram aquelas pessoas, o que estavam no coração deles. Então, por isso que com toda a autoridade, com toda a ousadia, Jesus ele não treme na base. Ele não tem medo das consequências e ele fala, eu sou esse, o qual vocês acabaram de ler. E esse mesmo Jesus, quando é para ele morrer, veja que não era medo. Se fosse medo, Jesus teria se defendido quando ele estava na frente de Pilatos. Se ele estivesse com medo de perder a sua vida naquele momento, ele teria feito toda a defesa e sabedoria, discernimento, conhecimento para se defender. Era o que não ia faltar para o nosso Senhor Jesus falar naquele momento. Mas ele sabia que aquele momento era crucial. Ele sabia que no ano de 2023 a gente estaria aqui falando dessa palavra, que ela serviria como exemplo para que pudéssemos desenvolver a nossa vida, para que pudéssemos entender o quão poderoso é a nossa língua. O quão poderoso, o quão é magnífico esse pequeno órgão que cada um de nós temos. E que muitas das vezes, por falta de sabedoria, por falta de deixar o Espírito Santo de Deus nos tratar, nos purificar, nos santificar, permitimos que muitas das vezes esse membro tão poderoso, que pode abençoar, que pode curar, que pode ministrar a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez, seja usado muitas das vezes para contenda, para briga, para ficar na fofoca, para ficar maldizendo as pessoas. Essa é uma realidade que aqui eu não quero falar para um ou para outro de forma nenhuma, uma realidade humana. Mas cabe a cada um de nós nos dominarmos. Gálatas, Paulo no livro de Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito tem um que eu particularmente amo muito, porque eu preciso muito dele por conta da minha personalidade, do meu temperamento, que é o domínio próprio. Me controlar. Controlar a minha língua, controlar o meu ímpeto, controlar a minha fúria, que muitas das vezes é da que vem e já quer soltar. Não. Eu preciso aprender a falar no momento certo. Às vezes eu estou falando o que é certo, mas não está no momento correto. Às vezes o momento pode ser até o correto, mas é aquele momento, mas as pessoas que precisam talvez ainda não chegou. Talvez seja questão de minutos, de horas, e você está falando e as pessoas que precisavam ouvir aquilo não estão ouvindo. E às vezes eu estou até no momento com as pessoas que precisam ouvir, mas a motivação do meu coração, ela não é uma motivação correta. O que eu quero dizer com isso? É um privilégio estar aqui com o microfone, apesar de todo medo, de toda dor na barriga e tudo mais. É um privilégio falar do Evangelho. É um privilégio tão grande falar de Jesus. E não existe nada nesse mundo que eu ame mais do que falar de Jesus. Não tem nada que eu me empolgue mais. Não tem nada que me deixe mais eufórica do que falar de Jesus. Porque Ele é a minha vida. Eu não seria nada se não fosse Ele.
Ele realmente é a minha vida, Ele realmente é a minha motivação para acordar, Ele realmente é a minha motivação para levantar, para ir, para voltar. É Jesus, é Ele que eu tenho, é Ele que me sustenta. Eu agradeço pelas pessoas maravilhosas, falei aqui da minha pastora, a quem eu amo, a quem eu sou tão grata, mas eu sei que a minha fonte de vida é Jesus. Eu moro sozinha há mais de uma década, minha mãe morreu nos meus braços, tem toda uma trajetória na minha vida, mas o meu Senhor Jesus tem me sustentado. Ele tem sido fiel. Então eu não tenho outra motivação, não tenho um assunto que eu goste mais de falar do que Jesus. E não é uma demagogia. Tem aqui a Vivian, minha irmã, tem outras pessoas. É algo que eu amo falar. É falar de Jesus. Mas veja, às vezes você pode subir aqui, tá com o microfone, uma posição tão privilegiada de honra, de falar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E a motivação pode ser aparecer. Pode ser se exibir, pode ser muitas das vezes querer até mesmo jogar indireta para as pessoas que estão na nave da igreja. Que privilégio poder fazer parte do ministério de louvor, estar aqui louvando, cantando, com um talento que Deus te deu, você tocando. Que coisa maravilhosa, sendo um instrumento para ajudar, para conduzir a igreja à adoração essencial, esplêndida, fervorosa ao Senhor dos Senhores. Mas tudo isso pode ser com a intenção de que eu quero me exibir, eu quero me mostrar. Então tudo isso que vai sair da minha boca não vai ser vazio, porque Deus usa. Paulo fala, ainda que seja por ambição, ainda que seja por ganância, que o evangelho seja pregado. Mas naquele grande dia eu e você vamos prestar contas. E aí, Deus o livre guarde, a gente pode ouvir: mas Senhor, eu pregava, Senhor, eu curava os enfermos, Senhor, eu fazia sinais e maravilhas. E aí a gente pode escutar do nosso Senhor Jesus Cristo o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O nosso Senhor Jesus, Ele é tão sábio. Eu amo tanto a procedência de Jesus. Eu amo tanto quem Ele é. Eu me espelho tanto nele. E às vezes eu fico até constrangida e me faltam palavras. E quando a gente vai para esse assunto chamado boca, chamado língua, a gente vê que infelizmente a gente tem pecado. A gente tem falhado, a gente tem deixado a desejar. Às vezes as pessoas na nossa casa, no nosso meio, pode ser que ainda não foi salvo porque a nossa língua, ela é muito afiada. A gente não consegue deixar a língua um pouco guardada. Às vezes a gente está sofrendo uma injustiça e a gente quer, com as palavras, não, mas isso é injusto, eu tenho que falar. Só que eu não paro para pensar, é o momento? Eu tenho que falar alguma coisa agora? Será que não é o momento de eu ficar quieta e entender que é o meu Senhor Jesus que me justifica? Ou às vezes é o contrário, às vezes a gente precisa falar e a nossa boca fica fechada por conta da vergonha, por conta da omissão, por conta de tantas coisas. O resumo de tudo, irmãos, o resumo de tudo é: quem é que tem governado você? Quando a gente chega na nossa casa, quando não tem os aplausos, quando não tem os holofotes, quando não tem ninguém, quando a gente não precisa usar as nossas máscaras diárias, quando só estamos nós, no nosso quarto, na nossa intimidade, olhando para o Senhor Jesus Cristo, quando você olha para dentro de você, o que você enxerga é alguém que realmente é servo de Jesus? É alguém que realmente cada dia mais quer ter uns lábios, quer falar aquilo que o Senhor Jesus falaria? Será que o que nós estamos falando é o que o Senhor Jesus falaria se estivesse no mesmo lugar que nós estamos hoje? Será que o que nós não estamos falando seria o que o Senhor Jesus não falaria se Ele estivesse no nosso lugar hoje? Duas situações no ministério de Jesus a gente acabou de ler. Uma, Ele fala, na outra, Ele se cala. Nem sempre falar vai ser com as palavras literalmente. Mas o que importa é: o Espírito Santo de Deus está me conduzindo? Ou eu ainda estou preso na síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A boca, os lábios, a nossa língua é uma ferramenta poderosa. Existe um vídeo, para quem depois tiver curiosidade, não sei se alguém já viu, é um médico, um cientista, alguma coisa do tipo, alguma coisa asiática, tá? Não sei se japonês, chinês, ali da Ásia. E ele faz um experimento, esse vídeo ele é muito antigo. E ele pega a água e ele coloca num congelador, numa temperatura lá, bem
bem baixa. E aí ele expõe aquela água e ele pega várias pessoas e as pessoas começam a falar só palavras boas. Amor, bondade, alegria, felicidade, só palavras amorosas. E ele pega uma parte de outra água, coloca no mesmo ambiente, pega um grupo de pessoas e pede para essas pessoas começarem a falar palavras negativas, ódio, as coisas horríveis. E aí ele deixa no congelador. Estou usando aqui meu termo, tá? Não é bem isso, lá vocês vão entender o que eu quero dizer. E aí com o tempo, aquela água, ela começa, as duas, ela forma um cristal. E isso ele vai fazendo durante um tempo, as pessoas vão falando. E aquela água, ela vai sendo exposta às palavras de bênção, às palavras positivas e às palavras negativas e às palavras de maldição. Sabe qual é o resultado disso? As palavras que são expostas, a água, que era exposta, as palavras de bênção, as palavras positivas, ela forma um lindo cristal. E veja, eu não estou falando de ninguém que é cristão, estou falando de um cientista. Está na internet para você ver. Alguns casos, simplesmente escreveu, colocou um adesivo com palavra negativa na água e deixou. E a água que foi exposta a palavras negativas, as palavras de maldição, ela também formou um cristal, mas era um cristal meio deturpado, meio feio, sabe? Quando eu vi aquilo, eu falei, uau, realmente as palavras têm poder. Eu sempre escutei isso, a minha mãe sempre falava, as palavras têm poder. E quando eu vejo a ciência mostrando isso, a gente vê, meu Deus, como a gente precisa usar os nossos lábios para abençoar. Como a gente precisa usar esse membro tão poderoso para liberar palavras de bênção. Depois que eu aprendi isso, eu estou andando na rua e eu moro aqui no São Carlos, não sei quantos conhecem. E ali tem, infelizmente, muitos usuários de droga. E aí quando eu vou passando, eu vou com a minha mãozinha meio assim. Mas eu vou, Senhor, libero vida. Porque a maior parte do nosso corpo é composto de água. Senhor, libero vida. Senhor, libero cura. Senhor, libero transformação sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. E às vezes está aquela sujeira, Senhor. Eu repreendo todo espírito de sujeira, de Maria Mulambo, seja lá o que for. Começa a repreender. Eu aprendi isso. Eu falei, olha, eu não vou perder nada. Mas você começa a viver através dos princípios da palavra e não dos princípios do mundo. Eu não vou mais deixar a minha língua ser um instrumento para amaldiçoar. Quantas mães amaldiçoando filhos, meu Deus do céu. Quantas mães colocam que você é burro, que você é isso, que você é aquilo. E está ali, a criança está crescendo e acredita naquilo. Inconscientemente recebe aquilo. Quanto marido, quanto mulher aí xingando, o marido é isso, o marido é aquilo, meu Deus do céu, o que ela acha que vai se tornar uma coisa melhor porque está xingando? E vice-versa. Filhos, você entende, eu estou colocando no todo cotidiano. Veja, até o seu vizinho lá, o funkeiro, meu Deus. Aquele som alto logo no... Abre a boca para liberar palavras de bênção. Existe algo dentro de você que é importante você entender o que é. Eu não estou falando da Cristiane, eu não estou falando de nenhum de vocês. Nós e nós mesmos somos só seres humanos, pequenos e falhos. Mas o que habita dentro de nós é poderoso para ressuscitar o Senhor Jesus Cristo da morte. Ó morte, onde está a morte? É a sua vitória. É a importância de entender o que nós carregamos. É a importância de conhecer a postura do nosso Senhor Jesus. A importância de seguir a sua caminhada, imitar os teus passos, a forma como ele falava. Por que é que num momento ele fala e em outro não fala? Porque ele estava debaixo do Espírito Santo de Deus. Então quando nós estamos sendo dominados pelo Espírito Santo de Deus, eu sei a hora que eu tenho que falar, e eu sei o que eu tenho que falar, o tom que eu tenho que falar, como eu tenho que falar e para quem eu tenho que falar. Mas quando eu estou debaixo do domínio do Espírito Santo, eu também sei a hora que eu não tenho que falar, ainda que isso venha a princípio ser um preço muito alto para mim. Jesus estava disposto a pagar esse preço, ao preço de morte de cruz. Nós estamos dispostos a ficarmos calados muitas das vezes, mesmo que isso possa refletir para outros: você é um covarde, você é um omisso, você não... ou tantas outras coisas aqui, vou deixar vocês pensarem.
Será que estamos dispostos a de repente falar o que precisa ser falado, mesmo que isso venha a atrair a ira de muitas pessoas? As duas situações, elas podem se apresentar para cada um de nós. E é certo que em algum momento ela vai se apresentar. A questão é, o Espírito Santo de Deus está me guiando? Eu entendo quem é o Senhor da minha vida? Cantamos aqui, ressuscita. Cantamos outros louvores, eu vou viver uma virada em minha vida, glória a Deus, amém. Declaramos, abrimos os nossos lábios para declarar isso sobre as nossas vidas, sobre os nossos irmãos, e cremos nisso. Mas nós queremos a ressurreição, somente a ressurreição? Nós queremos somente a virada na nossa vida? Ou nós também queremos o dono da virada? Ou nós também queremos aquele que pode trazer a ressurreição? Vejam, muitas das vezes Ele pode te dar a ressurreição. Ele pode te dar a virada na sua vida, Ele pode. Ele pode honrar a sua fé, Ele pode honrar a sua busca. Mas tem certeza que vale a pena ir para qualquer lugar ou ter qualquer coisa se Ele não estiver? Se Ele não estiver no comando, se Ele não estiver com você? Moisés, no momento crucial, quando ele está lá, acontecendo todas aquelas proezas, o povo rebelde, Deus fala para ele: Moisés, eu não vou mais com vocês, eu vou abençoar vocês, pode ir, vai ser próspero. Moisés pega e fala: Senhor, de jeito nenhum, se o Senhor não for, eu não quero ir. Estamos com esse coração de querer as bênçãos, mas primeiramente querer o dono da bênção. São coisas que eu não tenho como avaliar você, eu não tenho como estar dentro do seu coração, da sua mente, assim como você não tem como estar dentro da minha. Mas isso faz toda a diferença. Nós não iremos virar uma chave na nossa vida, nós não iremos mudar as nossas palavras, nós não conseguiremos falar no momento certo o que precisa ser falado, se antes não estivermos nos submetemos ao Espírito Santo de Deus. Antes de Jesus se manifestar em público, antes de Jesus entrar na sinagoga e ele falar que o que estava escrito em Isaías 61 era sobre ele teve toda uma trajetória no secreto. Onde ele trabalhava, onde ele estava lá fazendo o trabalho manual dele, mas ele estava subindo no monte, ele estava em jejum, ele estava em oração, ele estava constantemente buscando a face do Todo-Poderoso. Até que chegou o momento de ele aparecer em público. Ele não apareceu em público do nada, teve toda uma caminhada no secreto, teve toda uma trajetória de jejum, de cabeça no pó, clamando: que seja a sua vontade, não a minha. Para que nos momentos cruciais ele pudesse se manifestar da forma que ele precisava se manifestar. Que ele pudesse falar da forma que ele precisava falar. Será que estamos querendo somente o público? Será que estamos querendo simplesmente as honras, as glórias e esquecendo o secreto? Jesus nos ensina o quê? Que é para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e em secreto. E aquele que nos ver em secreto, ele, no tempo oportuno, ele vai nos levantar. E não é só questão de levantar. Isso daí é uma consequência natural, ele faz. O melhor de tudo é a presença. É quando você está no seu quarto e uau, e ele chega. E não tem, às vezes, louvor, não tem, a gente sabe nem cantar direito. E ele chega. A presença chega. E ela invade, não importa se você mora na periferia, na comunidade, não importa onde você mora, a presença chega. E quando ela chega, não tem um lugar melhor, não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que aquele momento, que a gente não sabe se é 1 minuto, se é 1000, a gente não sabe, porque é tão glorioso, é um êxtase, é um frenesi, é uma vibe, sei lá qual o nome que dá. Mas ele chega, ele invade, ele te toma e é precioso. E aí de repente você só está pedindo, e você está intercedendo, e você está apresentando as suas causas, está apresentando a sua família, e daqui a pouco você não consegue pedir mais nada, e você só consegue agradecer, você só consegue glorificar, você só consegue ficar pensando: meu Deus, porque meu idioma é tão pobre, já acabou todas as palavras de adoração, de glorificação, não tem mais nada, você não conhece mais nada, e você fica repetindo, até que você se resume: eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, santo, santo.
E aí a gente fica ali horas e horas. As pessoas de fora vão olhar, gente, que povo doido, só fala santo, santo, mas não existe outra palavra mais magnífica que resume melhor o nosso Senhor. E os frutos disso, sabe qual é? Você vai sair daquele momento que já foi tão incrível, que você não consegue descrever para as outras pessoas, mas já foi tão marcante para você. E você sai parecendo bobo, com um sorriso de ponta a ponta, porque foi tão fantástico. E aí você vai lavar a louça, vai lavar o carro, vai trabalhar, vai cuidar, sei lá, vai fazer qualquer coisa e você está bem. E aí você vai lidar com as pessoas e você está bem, você consegue, você tem paciência, você começa a ver mansidão, você começa a ver amor, você começa a ver sabedoria na hora de falar as palavras para as pessoas, porque o secreto está surtindo efeito. As minhas palavras não estão sendo mais palavras de maldição, de derrota, de murmuração, de reclamação, de frustração. Elas estão sendo palavras que acordo de manhã, eu sou apaixonada pelo céu azul. Eu sou apaixonada, quem me conhece já sabe. Às vezes quando estão saindo na hora do almoço, eu faço todo mundo aplaudir. Gente, vamos aplaudir. Aplaudir Deus, porque é aquele céu azul. E eu gosto de pensar na minha imaginação que quando o céu está bem azul, aquele céu azul sem nenhuma nuvem, é que o nosso Deus está de pé. E aí o manto dele está todo esticado, aquele manto azul celeste. Eu gosto, eu sinto prazer, eu acho tão lindo. E às vezes é difícil, gente. Pego 6 conduções por dia e tal, aquela loucura nossa do dia a dia. Mas veja, o secreto ele vai surtindo coisas tão poderosas dentro da gente. Não tem como as nossas palavras serem modificadas sem o secreto. Vir para o culto é maravilhoso, tá aqui, tá cantar glória a Deus. Precisamos estar reunidos em igreja, em comunhão. Mas o que vai fazendo a diferença, vai nos limpando, é aquele secreto. Lá na sua casa, na sua intimidade. Cada um, onde você ora, onde você se ajoelha, onde com as suas palavras, com o seu jeito, não importa. Não precisa falar bonito, precisa ser teólogo, não precisa, só precisa um coração aquebrantado. Só precisa um coração sincero, coração que chega diante do Senhor e pede: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou tão brava. Senhor, eu sou tão irritada. Senhor, todo mundo reclama de mim. Deus, muda as minhas palavras. Deus, olha, não pareço contigo em nada, Senhor. Eu quero, Senhor, abençoar as pessoas, mas eu não consigo. Me transforma. Sai na boca o que está cheio, o coração. O que está cheio, o seu coração? O que tem no seu coração? É isso que vai sair nos seus lábios. É isso que vai sair nos meus lábios. Não tem como ser diferente. Não tem como. Se no seu coração tem gratidão, se no seu coração tem fidelidade, se no seu coração tem amor, se seu coração tem paixão, fervor, queimando por Jesus, é isso que vai sair. Não tem como, gente. Não tem como, é inevitável. Não é que você é chato. Quando você tem só São Paulo, Corinthians, seja lá o que, aí no coração só vai sair isso. Eu particularmente sou São Paulina, gosto, estou feliz a beça aí com o meu tricolor. Mas veja, eu era muito de ir para estádio. Eu gostava muito, muito mesmo. Eu sou bem intensa nas coisas que eu amo, assim. O São Paulo era, uma paixão. E até 2015, assim, quem já viu assistindo um jogo de futebol, só Jesus. Hoje eu prefiro não assistir com ninguém, hoje eu quase não assisto, na verdade. Mas eu vi que aquilo era uma idolatria na minha vida. E antigamente a nossa igreja, os cultos eram à noite, no domingo. E aí o jogo era por volta das 4 horas. Aí acabava o jogo, quando eu chegava na igreja, eu já tinha, quando era jogo de São Paulo, eu já tinha xingado, não palavrão, não é porque eu nunca tive o hábito. Mas eu ficava tão brava e tão irada lá com o juiz e não sei o quê. Quando eu chegava no culto, eu ainda estava com a adrenalina muito alta. Muito alta. Eu demorava muito para me conectar. Eu demorava para entrar, sabe, no ritmo. E eu falei, não. E aí no ano de 2015, por mim, eu falei, não, vou parar. Aí eu falei assim, a Bíblia fala que se a sua mão esquerda te faz pecar, corta. Então eu falei, eu vou tirar o São Paulo da minha vida. Não é que eu tirei, o São Paulo eu torço, eu gosto, mas até hoje eu vejo que se eu estou na frente de um jogo do São Paulo, eu me transformo. Então o que é melhor? Eu me afastar. Porque aquilo me tirava. Não era um pecado, mas aquilo me tirava o que era mais precioso para mim. A presença, a comunhão com o Senhor, entrar dentro da igreja e você já adentrar ali, você já está dando glória a Deus. Já está aqui os irmãos com os instrumentos, afinando, sei lá como é que fala, e você já está dando glória a Deus, porque você já começou o culto lá na sua casa, você já está queimando. E eu estava lá assistindo o São Paulo, veja, eu estou falando de mim.
Eu estava lá xingando o juiz, e quando chegava no culto eu demorava às vezes para entrar, e eu decidi mudar. Eu estou compartilhando esses exemplos para servir de reflexo, de exemplo mesmo para cada um de vocês, para entender. Sai nas nossas bocas o que tiver cheio o nosso coração. Enquanto a gente não mexer na causa, os efeitos vão ser esses. Às vezes a gente pode até sair daqui, ai Senhor, eu entendi, é verdade, não posso ser bravo, não posso xingar meu filho, vou parar de gritar com aquela minha vizinha, com aquele meu vizinho, eu vou fazer isso, porque eu entendi, não Senhor, realmente está me fazendo mal, já estou até com úlcera, o estresse está lá em cima, o olho já está assim piscando de tão brava que eu estou. Senhor, eu falo, não, é verdade, vou mudar, ok? Mas veja, às vezes a gente sabe o que tem que fazer, a gente quer fazer, mas nós temos uma tendência ao pecado. E existem coisas nas nossas vidas que somente com a ação do Espírito Santo de Deus no nosso ser para a gente transformar. Então, se você realmente quer uma mudança, identifica que as suas palavras, elas precisam ser alteradas, elas precisam ser modificadas. O remédio, a dose a ser tomada diariamente é o secreto. É naquele lugar onde você vai, ninguém vai ouvir, ninguém, somente Jesus. E Ele não é fofoqueiro, Ele não vai te envergonhar. E o melhor de tudo, Ele vai estar totalmente comprometido com você em te ajudar. Para que um dia você olhe para trás e fala, meu Deus, é eu mesmo. Uau! Ou então quando as pessoas falam, nossa, você está mudando, né? Você está mais calmo, suas palavras estão mais sábias. Ou então não falava nada, tinha medo de falar tudo. Nossa, agora você está falando, né? Você está se expressando, como você se expressa bem. Poxa, legal aquilo que você falou, edificou tanto a minha vida. Fui pensando para casa aquilo que você falou. Entende? É o efeito do Espírito Santo, do secreto no nosso coração. Não é uma fórmula de bolo, de ciência, nem nada disso. É dia a dia. Até que a gente chegue na estatura do homem perfeito. Nenhum de nós chegamos lá, nenhum de nós. Mas a língua, ela é um membro importante. Não é à toa que Tiago fala que com ele a gente abençoa e com ele amaldiçoa. Um pequeno membro, um pequeno membro. E o inimigo das nossas almas sabe o poder que isso tem. O inimigo das nossas almas sabe o poder que tem na sua língua. Como você pode abençoar, como você pode modificar a atmosfera de um lugar, como você pode ser uma bênção lá no seu vizinho, na sua vizinhança, levantando a mãozinha, em vez de estar chamando de noia, de drogado, de não sei o que lá. Começa, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro vida, declaro salvação, em nome de Jesus. Você entende? Olha a mudança de pensamento, eu utilizando a ferramenta que habita em mim. Eu utilizando o conhecimento que eu tenho no culto, que eu tenho através de cursos, que eu tenho através de ministrações, enfim, e colocando em prática no meu dia a dia. Ninguém precisa saber, você está passando ali, eu moro e onde eu moro assim, eu vejo tráfico, literalmente. Eu vejo, mas eu abençoo. Eles nem sabem, Senhor, em nome de Jesus eu declaro salvação. Talvez os meus olhos não venham ver. Tem coisas que a gente só está plantando, a gente está orando, mas eu creio no poder da palavra. E eu não quero mais que as minhas palavras elas sejam instrumentos de Satanás. Eu não quero mais. Eu quero que as minhas palavras sejam instrumentos para o Senhor Jesus. Veja que nem tudo é só questão espiritual, é questão de discernimento, de entendimento, de mudança de mente, de mudança de postura. No dia a dia, pouco a pouco, eu vou mudando. E quando você vê, já faz parte do seu estilo de vida. É uma coisa que você faz e você nem pensa mais. Já está em você, já é algo que você faz por osmose. Abençoar. Vocês já lidaram com pessoa que reclama demais? Eu já fui muito assim, de ficar brava e reclamar demais. E até um processo recente. Eu falei, Deus, eu não quero mais isso para minha vida. Isso está me fazendo mal, isso está fazendo mal. Eu vejo que está fazendo mal para as pessoas que estão do meu lado. E aí eu decidi tomar algumas atitudes. E hoje eu olho assim, veja, eu precisei tomar algumas atitudes. Por que você só reclama? Porque muitas das vezes a gente só reclama. Quanto mais a gente reclama, mais a gente vai atrair coisas ruins para nós. Mas você fala assim, não, então não vou reclamar mais. Veja, não é isso. É tratar a causa.
Às vezes você está cansado, às vezes você está frustrado, às vezes você está decepcionado, às vezes é um monte de outras coisas que está desencadeando. Às vezes precisa liberar perdão, uma série de coisas. E o lugar, o consultório, aonde você vai ter um psicólogo maravilhoso, um amigo extraordinário, é no secreto. Aí ele tem a dose do remédio certinho, vai aplicar a quantidade por dia, nem mais, nem menos. Aí você vai tomando, aí você vai tomando, você vai tomando, você vai tomando e vai fazendo algo extraordinário. Eu asseguro que vai acontecer algo extraordinário. Extraordinário. As palavras serão modificadas. A postura será modificada. A forma de pensar será modificada. Não é porque eu estou falando, é porque a palavra de Deus, ela faz isso. E nós precisamos simplesmente sair desse culto, se já estiver fazendo, ampliar o secreto. Amplie o seu secreto. Dedique tempo. Netflix é maravilhosa, mas deixa ela um pouquinho de lado. Rede Globo não presta pra nada. TV aberta não presta pra nada, tá? Aqui, isso daí você nem precisa ligar, porque não tem nada de bom lá mesmo não, tá? E YouTube tem muita coisa boa. Mas às vezes a gente tá até dedicando o nosso tempo, tá lá, vai pro YouTube e assiste 1000 ministrações. Tá assistindo ministração, que coisa boa. Mas quanto dessas ministrações nós estamos colocando em prática? Aí pega Luciano Subirá, Lucinho, aí vai pro Davi Rebolo, aí vai, sei lá, tô colocando aqui os que eu conheço, vai pra Joyce Meyer, vai, todos os gêneros ali, Douglas Gonçalves, e aí toma aquele overdose de ministração. Quanto disso nós estamos colocando em prática? Quanto disso? Aí ficamos emocionados, ficamos, uau, que legal, mas amém, mas a gente está consumindo. Graças a Deus a gente tem uma variedade, a palavra de Deus em alta quantidade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, é em todos os lugares, em todas as formas. Não sou crítica, não. A questão é, mais uma vez, equilíbrio. Colocar em prática. Poxa, eu ouvi uma palavra maravilhosa. Amém, glória a Deus, eu entendi. Deixa eu fazer a digestão disso daqui. Deixa eu chegar em casa, deixa eu ler um pouquinho mais. Espírito Santo, me dá mais entendimento sobre isso daqui. Pô, Senhor, isso daqui foi uma bênção, eu preciso viver isso. Se dedica um tempo mais para que aquilo seja verdade na sua vida, antes de você já ir consumir mais e consumir mais e consumir mais. Como minha pastora fala, aí fica aquela ovelha gorda, bem gorda assim, no sentido espiritual, bem gorda aí, mas não está compartilhando, não está frutificando na vida de ninguém. Será que isso está sendo bênção? Ou então acaba de sair de uma ministração, mas está às vezes angustiado. Será que isso está fazendo efeito? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta. Então, se de repente escutou algo que faz efeito, que está fazendo sentido, você fala assim, eu precisava disso. Se dedica um pouco para entender, para aperfeiçoar essa palavra no seu coração, na sua vida. Deixa isso se tornar real, não simplesmente uma coisa emocional, uma coisa almática, que eu ouvi, eu glorifiquei, eu fiquei animado, mas daqui a pouco eu já estou escutando outra coisa, eu nem lembro e aquilo eu não estou colocando em prática. O ideal é eu aprender, colocar em prática, me aperfeiçoei nessa parte, já estou vivendo isso, amém, Senhor, glória a Deus. Agora eu preciso escutar uma outra coisa, agora eu preciso aprender algo mais, agora eu preciso evoluir em outra área na minha vida. E assim nós vamos crescendo para a glória do Senhor, crescendo na graça e crescendo no entendimento. E aí eu não vou ficar simplesmente uma ovelha gorda, eu vou ficar uma ovelha que recebe, entende, permite que o Espírito Santo de Deus me trate e automaticamente Ele vai me usar, Ele vai te usar, que não pense que se trata só de você, Ele vai te usar para que você ajude outros, e aí é aquilo que vai entrando, vai saindo e sempre vai tendo espaço para que o Espírito Santo derrame mais, para que você seja sempre um canal, não seja uma água parada, mas vai fluindo. Amém? Era isso que eu tinha que compartilhar com a igreja. Em nome de Jesus, que os irmãos me perdoem por qualquer coisa, por qualquer falha. Aquilo que faltou em mim, que o Espírito Santo de Deus complete em cada um de vocês. Que seus lábios, o lábio de cada um de nós, a gente possa entender. Tiver que fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui hoje. Não permita mais que os seus lábios sejam instrumento para o inimigo. E aí, não finja, se você não consegue... Ainda não consegue, reclama, essas palavras negativas, essas palavras de maldição, elas estão saindo do seu lábio.
Não fique com vergonha e nem queira maquiar essa situação. Leve para o secreto. Apresente sem máscara, com um coração sincero para o seu Senhor. E Ele vai transformar tudo isso na sua vida. Amém? Pedir para a igreja ficar de pé, em nome de Jesus. Fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer junto com a igreja, com os meus irmãos, Senhor. Obrigada, Senhor, por continuar nos ensinando. Obrigada, Senhor Jesus, por continuar nos tratando, nos aperfeiçoando. Nós somos gratos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Tu és o nosso modelo. Nós queremos cada dia mais ser mais parecidos contigo. Nós queremos, Senhor Jesus, aprender com o Senhor o momento de falar, o que falar, para quem falar. E também queremos aprender o momento que não temos que falar nada, Senhor Jesus. Queremos ter um coração, uma mente, atitudes, palavras igual a tua. Trabalha em nós, Senhor Jesus Cristo. Pai, nos leva para o secreto, Senhor. Nos ajuda a cultivar este lugar. Nos ajuda, Senhor, a ter prazer pelo secreto. Nos ajuda, Senhor, a ter prazer em estar contigo, Pai. Eu honro e glorifico o teu santo nome, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Ajuda cada um no teu processo, nas tuas dificuldades. Completa a boa obra, Senhor, na vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.